Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Estamos na 14ª edição do nosso programa e nesta segunda-feira, dia 4 de julho de 2016, estou aqui nas presenças do editor de esportes, Ângelo Verotti. Tudo bem, Angelão? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Também está aqui o repórter Felipe Simões. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians goleia Flamengo e encosta no líder Palmeiras. Diário Esportivo visita instalações dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Fabiana Müller faz melhor marca da carreira no Troféu Brasil em São Bernardo. É isso aí, então, bem-vindos ao Diário Esportivo. Vamos começar falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana a gente teve a realização de mais uma rodada, com vitória e uma boa vitória do Corinthians para cima do Flamengo por 4-0. Uma bela partida do Romero, né? E o Corinthians que encostou no líder Palmeiras, pelo menos até a finalização desta rodada. O Palmeiras que joga nesta segunda-feira à noite. Angelão, falando um pouquinho desse triunfo alvinegro, o Corinthians com muita autoridade impôs 4-0 para cima do Flamengo. Impôs 4-0, mas vamos falar que foi um jogo complicado para o Corinthians, especialmente no primeiro tempo, errando muito passe. O Corinthians conseguiu se livrar e tomar até gol. O Cássio apareceu bem pelo menos 2 vezes. E na segunda etapa o time, vou falar que aproveitou as oportunidades dele. O Flamengo também deu uma cooperadinha em 2 jogadas ali, principalmente no segundo gol do Corinthians. A zaga do Flamengo bateu cabeça ali, o Corinthians acabou fazendo gol. E o Romero está numa grande fase. Ele é um bom jogador, dá para falar que ele é um bom jogador, tem feito gol agora constantemente. Até surgem as críticas ao Tite por não ter aproveitado mais antes. Mas tá daquele jeito que parece. Tá sobrando, tá caindo nele, ele tá pegando e tá fazendo, entendeu? Então a fase é muito boa, ele tem que aproveitar isso mesmo. O Corinthians ganhou bem, é a 4ª vitória seguida já com o Cristóvão Borges. E tá indo bem, vamos ver o que vai acontecer agora. O contestado Romero, Felipe, tá dando certo o Romero no Corinthians? Pois é, contestado inclusive aqui na redação, né? O pessoal corintiano aqui critica muito ele, que ele não acerta nada, não acerta cruzamento, não acerta passe, não acerta chute. E ele tá numa boa fase, como disse o Ângelo, né? Ele tá fazendo gol. O primeiro gol é sinal disso, né? Bate-rebate na área ali, sobrou pra ele, ele fez. Aí acho que isso até incentivou ele, deu uma moral para ele no jogo e ele aí fez a exibição que fez, né? Deu um passe ainda e fez outro gol. Ele tem se tornado um jogador imprescindível aí pro Cristóvão, já que tanto o Luciano quanto o Luca não estão vivendo uma boa fase, né? Então ele tem sido aposta e tem dado certo, né? Vamos ver aí se ele vai manter isso aí nas próximas rodadas. Sem dúvida. Nesta noite de segunda-feira, todo corintiano acho que vai ser um pouco torcedor do esporte, vai secar aí o Palmeiras para conseguir manter a igualdade em número de pontos para essa próxima rodada, que agora é no fim de semana, né? Agora no meio de semana a gente tem Libertadores e Copa do Brasil, para ver se na rodada do fim de semana consegue, quem sabe, ultrapassar o Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. E quem também se deu bem nesse final de semana foi o Santos, né? O Santos que bateu a Chapecoense. Depois assim como o Corinthians, um primeiro tempo muito difícil, o Santos conseguiu deslanchar na segunda etapa. Felipe, fala um pouquinho desse jogo do Santos, no qual o Copete mais uma vez foi bem e, enfim, Santos 3-0. Pois é, assim como no jogo contra o Grêmio, ele mudou completamente o jogo. Contra o Grêmio ele entrou, fez o gol, muito parecido com o que ele fez ontem, inclusive. Uma jogada de escanteio que sobrou para ele fazer, e deu um passe, e ele deu passe ontem também. Um cara que mudou o jogo. O Santos estava com muita dificuldade, o Gabriel não estava bem, não fez uma boa partida, o Lucas Lima também não fez nada de especial, e ele entrou e mudou o jogo. Ele deu uma outra dinâmica para o time, é um cara veloz, um cara que sabe se posicionar, tem noção de espaço muito boa no campo, é um cara que parece ter sido uma boa contratação, um bom achado aí do Santos no mercado sul-americano. Convenceu o jogador a deixar o possível título da Libertadores, né, com o Atlético Nacional, para trazê-lo para cá. Imagino que ele estrutura, enfim, pesou muita coisa aí. Parece que o Santos fez uma boa escolha aí, uma boa aposta. Vamos ver se ele consegue manter isso nas próximas rodadas, né? O Rodrigão também é outro que começou bem no Santos, já tem, se não me engano, 3 ou 4 gols aí em poucos jogos. E vai ser interessante pro Dorival agora, né? Saber como é que ele vai montar esse time do Santos, né? Ricardo Oliveira vai voltar eventualmente aí de lesão, aí vai tirar o Rodrigão, que está vivendo uma boa fase, aí depois tem os Jogos Olímpicos, vai sair o Gabriel, vai sair o Thiago Maia, o Zeca.
Copete deve ganhar oportunidade, se não ganhar já no próximo jogo, é um cara que está crescendo. E vamos ver essa dor de cabeça aí que o Dorival, boa dor de cabeça, né, que o Dorival vai ter nas próximas rodadas para escalar esse pessoal todo que está vivendo uma boa fase. Com certeza. Na sua opinião, Ângelo, o Santos está fazendo uma gordura enquanto tem quase todo mundo à disposição para os Jogos Olímpicos? Porque se apostava muito que o Santos fosse perder, né, os seus principais jogadores e que pudesse ter uma tendência a cair no Brasileiro. Não a cair para a segunda divisão, mas de queda, de ficar ali naquela parte intermediária da tabela, né? Agora eu acho justamente o contrário, eu acho que o Santos está conseguindo repor essas peças, está mostrando isso daí com o Copete, outros que vão chegar, o Fabiano Nogueira que vai chegar essa semana, o zagueiro argentino, e vai perder os 3 jogadores para a Olimpíada e pode perder no Lucas Lima para a seleção brasileira, para a disputa das eliminatórias, tudo. Então, mas eu acho que o Santos já está conseguindo preencher essas lacunas aí, já está conseguindo, vai ser um bom teste para o Santos no período que esse pessoal sair mesmo. Já está mostrando, como ele falou, o próprio Felipe falou, o Rodrigão chegou bem, agora o Copete chegando bem. Então acho que o Santos vai conseguir manter uma média boa. Acho que aquela história que está se prevendo no começo do Santos dar uma caída não vai acontecer, não. É isso aí. O Santos que permaneceu no G4 com essa vitória e acredito que deva permanecer assim por mais algumas rodadas, ao menos até os Jogos Olímpicos, que aí vai ser quando o Santos realmente vai ser colocado à prova. E quem não se deu tão bem, por justamente não estar com foco no Campeonato Brasileiro, foi o São Paulo, que foi a Campinas, num jogo muito confuso, uma arbitragem muito confusa lá em Campinas, perdeu por 1-0 para a Ponte Preta, e São Paulo que joga nessa quarta-feira na Libertadores, né, contra o Atlético Nacional, primeiro jogo da semifinal, mas seja com reserva, seja com titular, era Campeonato Brasileiro, era um jogo oficial, mas São Paulo não se deu bem, né, Ângelo? O São Paulo não se deu bem, mas também parece que a arbitragem gosta de se complicar, né? Porque onde você viu, o juiz vai, que nem o Matheus Reis fez a falta, ele vai dar um amarelo, aí ele vai ver que o jogador sangrou, aí ele vai dar o vermelho. A arbitragem pede para se complicar. Aí você vê o treinador do Baúza ser expulso, o jogador do São Paulo foi expulso, aí o ambiente que era bom fica totalmente tenso, cria-se uma situação que não era necessária, entendeu? Complica o restante do jogo, facilitou para a Ponte também, que foi um jogador a mais. E o São Paulo também estava com um time mistão ali, mais pensando na Libertadores, mas os juízes se complicam, isso que fica a minha impressão. Os juízes gostam de arrumar confusão onde não há necessidade, entendeu? Era um jogo tranquilo para ele apitar, complicou tudo, a partir daí o jogo desandou, entendeu? Uhum. E a vitória da Ponte foi merecida, não dá para falar nada mais que isso, né? Entendi. Felipe, você que esteve aqui na redação do Diário do Grande ABC nesse fim de semana, fechando a edição de esportes, como viu essa derrota do São Paulo? É normal, né? O time pensando totalmente na Libertadores, jogou só o Denis de titular. No final entrou o Caleri, se não me engano. Isso. Enfim, mas assim, já estava perdido o jogo, o São Paulo já não tinha poder de reação na partida, né? Inclusive a arbitragem, né, como o Júnior falou, gosta de se complicar, o lance ali é técnico, né? Ou você dá o amarelo, ou você dá o vermelho, ou você dá falta, ou não dá, entendeu? Não tem muita confusão, não é porque o cara está sangrando que foi mais uma grave, porrada, né? Pra valer, se o cara quis dar no adversário. Não é sempre assim, às vezes acontece de o cara sangrar e não foi um lance normal ali, uma falta normal de jogo. Mas enfim, a arbitragem gosta de se complicar, inclusive o Bausa causou, né, no popular, aí causou, ele ele foi expulso, mas não saiu do banco, ficou lá, deu uma orientação pro time, reclamou bastante tempo ali. Aí depois, quando foi sair pro vestiário, atravessou no meio do campo, a gente teve que parar o jogo até ele atravessar. Confusão total, né? Mostra bem o retrato da arbitragem brasileira hoje. Até treinador fazendo catimba, né? Quem diria? Bom, e só relembrando, o Palmeiras também joga, completa a rodada, fecha a rodada nesta segunda-feira, joga contra o Sport lá no Recife, então por isso a gente ainda não tem os lances do Verdão, mas o Palmeiras que ainda é líder e, enfim, depende desse resultado de hoje para saber se vai continuar 3-1 ou com os mesmos pontos do Corinthians, não é isso? Bom, e vamos falar um pouco também do Campeonato Paulista da segunda divisão, a segundona que teve mais uma rodada, a antepenúltima da primeira fase, e com vitórias aí, aliás, vitória apenas do CAD, né? O CAD goleou nesta segunda-feira do Esportivo Brasil por 4-0, enquanto o Sport Clube São Bernardo teve mais um tropeço em casa, dessa vez por 2-1 para a Portuguesa Santista, e o Mauense também perdeu do Jabaquara por 1-0. Com os resultados, o CAD já garantiu a classificação também, o Mauense já estava classificado
mas perdeu a segunda posição para o Guarulhos, enquanto, se eu não me engano, pela primeira vez na segundona, o Sport Clube São Bernardo deixou o G4, foi ultrapassado justamente pelo Jabuca, que venceu o Mauaense. Felipe, fala um pouquinho dessa segundona que teve nesse fim de semana. Justamente dois times da região ali, esse Sport Clube São Bernardo e o Mauaense, eles estavam, podiam se ajudar ali mutuamente, né? Mais o São Bernardo do que o Mauaense, que já está garantido. O Sport Clube São Bernardo é incrível, né? Quando a gente acha que vai, ele não vai, não deslancha, né? Perdeu para a Portuguesa Santista 2-1 em casa, no Baetão. Com a derrota, tudo bem, a derrota normal, a Portuguesa Santista tá lá em cima, tudo. Mas o Jabaquara ganhou do Mauaense, né? O que não deixou de ser uma surpresa aí. Então, o Jabaquara acabou passando o Sport Clube São Bernardo. Faltam 2 rodadas para o fim da primeira fase. E vamos ver, né? Se o São Bernardo vai ter aí força, cabeça no lugar, né? Nesses 2 últimos jogos, conseguir vencer para avançar na competição, né? Porque seria muito, muito chato, muito triste para o time ter ficado tanto tempo no G4, ali, namorando a última vaga ali e perder nas últimas rodadas, né? Então, precisa ter bastante cabeça no lugar, jogar esses 2 últimos jogos com bastante atenção do começo ao fim para conseguir essa classificação. O EC, inclusive, foi um dos times que melhor se reforçou a partir do fim das séries A2 e A3, trouxe alguns jogadores pontuais de muita qualidade, mas, enfim, parece que alguns não encaixaram como deveria. Até o Ângelo havia destacado nos últimos programas, né, Angelão, que o Sport Clube São Bernardo perde muito ponto em casa, é muito inconstante, e mais uma vez foi prova disso. Isso, perdeu em casa, mas perdeu o líder do grupo, né? Então pode ser até considerar um resultado esperado, apesar de jogar em casa. Mas a boa notícia para o São Bernardo é o seguinte, ele vai pegar o Mauaense na próxima fase, então pode fazer um jogo de comadres em casa, porque o Mauaense está classificado, não corre risco de perder a vaga para o Jabaquara, e na última rodada pega o Atlético Mogi, que é a lanterna do grupo. Então o São Bernardo, apesar de não depender só dele, ele tem toda a condição ainda de conseguir a classificação. Eu já falei aqui que eu apostava na classificação dos 3 clubes da região, e eu continuo apostando. Acho que os 3 vão, e o São Bernardo vai conseguir superar essa diversidade aí nas últimas 2 rodadas e vai passar ainda, entendeu? Depois podem me cobrar isso se não passar, mas eu acredito ainda na classificação dos 3 da região. Os 2 já foram, o CAD e o Mauaense, e o São Bernardo acho que também vai. Bacana. Vamos aguardar então aí a confirmação da classificação dos 3 times. E mantendo o assunto no futebol regional, neste fim de semana que passou, começou a Copa Paulista, mas para os clubes da região, né, os participantes, começa no próximo fim de semana. O São Caetano vai jogar nesse próximo fim de semana contra o São José Futebol Clube, e o São Caetano que mexeu um pouco no time, que disputou o Campeonato Paulista da Série A2. Felipe, fala um pouquinho pra gente de como vem esse São Caetano para a Copa Paulista. O São Caetano vai vir com a mesma base, né? Teve algumas alterações pontuais. No gol o Renan não renovou, não chegou a um acordo com a diretoria de São Caetano, questão salarial, tempo de contrato. Aí terminou o contrato dele, ele saiu, entrou o Luiz Daniel, que vai ser, a gente vai aguardar ainda para saber quem vai ser o titular, né, no gol. Vai ser o Luiz Daniel, que está emprestado pelo São Bernardo, vai ser o Paz, que está lá, ou o Thiago Passos. E aí teve essa alteração no gol, do meio para frente teve poucas mudanças, assim, mais reservas que deixaram o clube. Teve aí o São Caetano contratou o Alisson Pikachu, atacante do Barretos, o Norton, que estava emprestado ao Barretos, voltou. O zagueiro William Mineiro também retornou de empréstimo do Barretos. Contratou o Hermínio, que foi artilheiro da Série A3 pelo Rio Preto. A boa contratação, vamos ver aí como ele se sai nessa Copa Paulista. Trouxe o meia Adriano Paulista do Juventus também, que fez uma boa Série A2. Mas o time é praticamente o mesmo, né? Os principais jogadores continuam sendo o Neto, Daniel Costa, o Jô, o Sandoval na zaga, Bruno Recife. A espinha dorsal é a mesma. Algumas peças ali que o torcedor ainda não conhece, não viu jogar, mas que pelo menos na história, assim, no histórico recente, fizeram bons campeonatos, tudo, e podem agregar aí ao time do São Caetano para brigar pelo título e pela vaga na Série D. Ter uma base sob comando do técnico Luiz Carlos Martins credencia o São Caetano ao título e a essa vaga tão esperada na Série D, Ângelo? Totalmente. O Luiz Carlos Martins também
assim como o Luiz Carlos Ferreira é conhecido como o rei do acesso. São muitas conquistas e muitos acessos na carreira toda. Acho que o São Caetano vem muito forte. O São Caetano ele tem uma briga ali com o São Paulo e com o Santos só. Acho que são os prováveis adversários do São Caetano, até pela boa fase que fez na Série D do Brasileiro do ano passado, acabou perdendo a vaga aqui no empate em casa com o Botafogo. Então o São Caetano vem muito forte. Só esses dois clubes aí que são os tops também, que tem chance de tirar esse título do São Caetano. O restante ninguém mais. E o Água Santa, o Netuno, é outro representante do ABC na Copa Paulista, estreia só no outro fim de semana. O Água Santa que ainda está meio na base do mistério, apresentou o técnico Edinho, mas trouxe só um reforço efetivo por enquanto, né, Felipe? Pois é, como a gente falou semana passada, né, não teve nenhuma novidade ainda. Trouxe o Edinho, aí no dia da contratação, da apresentação dele, falou-se que teria mais reforços, falou-se o nome do Josa, do Meia, que jogou no Ituano. Mas confirmado mesmo, nada até agora. O clube até, respondendo a torcedores nas redes sociais, falou que colocaria uma ficha dos jogadores que trouxe, né, para a Copa Paulista, mas até agora nada. A gente está aí há 2 semanas da estreia do Água Santa e em condições de jogo mesmo temos, acho que se não me engano, 6 ou 7 jogadores somente. Sendo que alguns deles são da base ainda, disputam campeonatos sub-20. A única contratação mesmo foi a do Luanderson, zagueiro, que tem passagem pelo futebol da Bahia, tem, se não me engano, 22 ou 23 anos, é um zagueiro jovem, e aquelas renovações que a gente já tinha comentado, né? O Matheus Lima, o atacante, tem contrato longo, até 2018, se não me engano. O Jonathan, que fez parte da campanha na Elite do Paulista, renovou também. Fica mais esse até o fim do ano, se não me engano, até o meio do ano que vem. E o Pedro Henrique, lateral, joga como zagueiro também, que é cria do Água Santa, ele também renovou, mas só assim, não tem muita opção. Vamos ver aí, deve ter uma enxurrada aí de registros aí do Água Santa na próxima semana, acredito, para ter uma noção melhor do que o Água Santa vai poder, pelo que o Água Santa vai poder brigar nessa Copa Paulista. É isso aí. Bom, e só para não deixar também os outros 2 clubes da região sem nenhum tipo de registro, São Bernardo Futebol Clube e Santo André, ambos abriram mão da disputa na Copa Paulista e decidiram emprestar seus jogadores. O Santo André, por exemplo, renovou com alguns atletas da base, aliás, revelados na base, como o Dudu Vieira, o Wellington, o Hugo, o Paulinho, o Pacola e o Garré. Esses todos renovaram o contrato com o Santo André, sendo que o Dudu, o Paulinho e o Garré tiveram aumentos salariais, mas alguns já foram emprestados. Por exemplo, o Wellington foi para o 15 de Jaú, o Paulinho, lateral esquerdo, foi para o Santos que vai disputar a Copa Paulista, como o Ângelo disse, com alguns jogadores sub-23, vai dar a chance para a molecada. Então, por exemplo, o Walterson do São Bernardo também foi para lá, e o Garré foi para o São Bento. E o São Bernardo, né, como eu disse agora, além do Walterson que foi para o Santos, emprestou diversos atletas. O Daniel Pereira foi para o Bragantino, o Paulo Marcelo para o Sampaio Corrêa, o Canhete para o Libertado Paraguai, o Ryan foi para o Asa, o Marino, que estava no Ceará, agora foi para um clube da Turquia, vai jogar esse segundo semestre no futebol turco. O Eduardo está no Ceará, o Jean no Vila Nova, o Daniel foi para o Boa Esporte, assim como o Felipe Mateus, e o Luiz Daniel, como o Felipe disse, foi para o São Caetano. Então os clubes da região estão aí todos citados como merecem, afinal somos um jornal da região e os clubes da região têm que estar presentes no nosso noticiário, tá certo? E vamos falar um pouquinho agora de Jogos Olímpicos, né? Estamos aí a 30 dias, praticamente, do início dos Jogos, que começam no dia 5 de agosto. Eu estive no Rio de Janeiro na semana passada, acompanhando um pouco do andamento das obras, como que o Rio está se movimentando, e eu fiz uma materinha pro Diário Esportivo, acompanha aí. Olá, amigos do Diário Esportivo, bem-vindos ao Rio de Janeiro, mais precisamente Deodoro, local que vai abrigar algumas das modalidades olímpicas nos Jogos que acontecem há menos de 45 dias. E aqui, palco do hóquei sobre grama, ainda passando por alguns ajustes finais, como vocês podem ver aqui no fundo, alguns operários, alguns funcionários trabalhando. Enfim, viemos acompanhar como é que estão os ajustes finais da cidade maravilhosa para receber os Jogos, e você acompanha na matéria a partir de agora. Milhares de atletas, comissões técnicas e torcedores estarão no Rio de Janeiro em agosto para a disputa dos Jogos Olímpicos. E para atender às expectativas, a capital fluminense passa pelos últimos acertos, tanto dentro quanto fora das instalações.
Na semana passada, visitamos Deodoro, que receberá, além do hóquei sobre grama, o rugby, canoagem slalom, BMX e outros, além do Parque Olímpico da Barra, palco de 16 modalidades como natação, basquete e tênis. De acordo com a organização, 120 mil torcedores simultâneos podem comparecer ao local, um verdadeiro oásis esportivo. E é aqui da Via Olímpica, dentro do Parque Olímpico da Barra, que eu me despeço, na expectativa de que o Brasil realmente consiga organizar e desempenhar um bom papel, faturar muitas medalhas, e é isso aí. Tá aí, então esse é um pouquinho do panorama de como estão as obras olímpicas. Se tudo der certo, nós três e mais Anderson Fattori, Nário Barbosa e Sérgio Vieira estaremos no Rio de Janeiro para fazer uma cobertura histórica para o Diário do Grande ABC. E, bom, o Rio de Janeiro é um grande canteiro de obras, assim como eu destaquei numa matéria que fiz aqui para a edição impressa na semana passada, mas se bem me recordo, na Copa do Mundo, muita gente duvidava que ia ser um sucesso e a Copa do Mundo deu tudo certo, né? Eu queria a opinião de vocês a respeito da Olimpíada. Vocês acreditam que vai dar tudo certo, que o Rio de Janeiro vai conseguir, bem daquele jeito brasileiro, dar um jeitinho para as coisas funcionarem? Ele vai dar um jeitinho, que nem aconteceu no Pan-Americano, que nem aconteceu na Copa do Mundo. A segurança vai ser garantida naquele período de competição, ali os seus 20 e poucos dias, segurança garantida, vai ser tudo em ordem. Infelizmente, muitos atletas de nível não vão vir. Alguns estão com medo do Zika vírus, outros por causa de fase final para descanso, coisas assim, não vão estar presentes. Infelizmente, numa Olimpíada, né, que é a principal competição mundial. Mas acho que a competição vai rolar normalmente. É claro que fica aquele receio com relação a algum possível atentado, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a segurança vai funcionar. Então vão ser aqueles 25 dias, 20 dias de paz ali no Rio de Janeiro, entendeu? Em compensação, agora está tendo arrastão, está tendo de tudo ali no Rio de Janeiro, que o pessoal está sendo noticiado, está sendo visto, entendeu? Durante a competição vai ser tudo em ordem, o Rio vai fazer bem, assim como foi a Copa do Mundo, entendeu? Mas vamos ver o que fica para depois, que é o principal, né? Precisa ter aquele legado, aquelas coisas importantes que a população brasileira tanto necessita, né? Sem dúvida. O que você acha, Felipe? As competições começam dia 5, né? Dia 5 de manhã vai ter gente lá dando acabamento final ainda, vai ser tudo na última hora. Os detalhes mesmo vão ficar para a última hora, para os últimos dias mesmo. Como o Ângelo falou, também acho que no período dos jogos ali, presença do Exército, do Força Nacional, vai garantir a segurança, que é uma das principais questões aí no Rio de Janeiro, né? Que são noticiadas aí todos os dias. Arrastões, casos de violência, bala perdida, e a questão também do Zika, né? Como o Ângelo falou, alguns atletas não vão vir. Hoje, se não me engano, um tenista japonês anunciou que não vem, um golfista japonês anunciou que não vem. Se não me engano, é o 8º atleta a anunciar que não vem por causa do Zika. E alguns outros atletas, por opção mesmo, não vêm. Caso dos astros do basquete, né? Da NBA, alguns não vêm, mas eu acho que vai funcionar, assim, durante aqueles 20 dias a gente vai um esforço olímpico aí, as coisas vão andar, vai ter algum percalço aqui e ali, mas acho que vai andar. E depois, aí a encrenca fica pra gente, né, brasileiro aí, pros cariocas principalmente, vai ser bastante difícil aí pra eles depois, que vai mudar tudo, né, vai mudar do vinho pra água, né, de novo, vai ser... Volta tudo ao normal. Vai voltar tudo ao normal para eles lá. É isso aí. E está se comentando até que eles estão fazendo, tipo os bandidos no Rio de Janeiro, agora estão fazendo um bolsão. Então o que eles estão fazendo? Eles estão ganhando gordura agora, fazendo os assaltos, ganhando dinheiro agora, porque no período da Olimpíada eles não vão ganhar nada. Então eles estão fazendo caixa, que está se comentando já no Rio de Janeiro, estava ouvindo falar, estava lendo sobre isso aí. Então eles já estão fazendo caixa já, porque no período da Olimpíada eles não vão poder roubar, fazer nada. Então eles estão roubando agora, estão fazendo uma verdadeira bagunça ali no Rio de Janeiro. E tem outra coisa também que chama a atenção, que é o metrô. Eles estão prevendo inaugurar algumas estações a 4 dias da abertura da Olimpíada. Mas já avisaram que é o seguinte, vai funcionar durante a Olimpíada, e assim que acabar a Olimpíada, fecham as estações para terminarem os serviços, para assim, depois de um prazo, as estações serem inauguradas e completamente prontas, entendeu? Então são algumas maluquices que só vem no Brasil, né? O que deu para sentir é que os cariocas estão muito temerosos, sentindo muita dificuldade para, além de dirigir, porque a cidade está um caos na questão do trânsito,
mas com medo de que as obras que fiquem para depois dos jogos, as obras não terminem. Por uma questão de dinheiro, por uma questão de interesse, por uma questão de justamente não precisar mais, afinal, os olhos do mundo já não estarão mais em cima do Rio de Janeiro, então os cariocas estão estão tensos, né, em cima dessas questões. A gente espera que o poder público e tudo mais não desista do Rio de Janeiro e continue levando as obras até o fim. O metrô, sem dúvida, é uma delas. Falando um pouco de atletas que vão ao Rio de Janeiro, a Fabiana Müller, né, a saltadora da BMF Bovespa São Caetano, fez a melhor marca da carreira nesse fim de semana durante o Troféu Brasil, realizado em São Bernardo. Você está acompanhando as imagens feitas pelo nosso colega Márcio Donizete, que esteve lá na cobertura, e a Fabiana alcançou aí 4,87 e, enfim, estará nos Jogos do Rio. Ela já tinha garantido a vaga e agora chega com moral, né, Felipe? É um salto bom, é o melhor salto da carreira dela, quebrou o recorde sul-americano, a melhor marca do ano, superou a rival grega, que eu nem me atrevo a falar o nome, em 1 centímetro. Foi um bom salto, ela tá bem, ela tentou fazer 5 metros na competição, não conseguiu, mas acho que dá um bom panorama aí, que ela chega bem, candidata à medalha, já era antes, continua sendo, agora provou que realmente é candidata à medalha, principalmente pela indefinição também da Zimbaeva, né? Se vai, não vai, aquela história do doping no atletismo russo, se vai competir com bandeira do COI, se não vai, essa história aí que vai ter a definição nos próximos dias, próximas semanas aí. E acredito que ela chega com moral. Tudo bem, a competição nacional, talvez o nível não tenha sido dos mais altos, mas ela conseguiu uma marca dessa, é muito interessante assim, e credencia ela para uma medalha nos Jogos Olímpicos, sem dúvida. Com certeza que não suma o sarrafo dessa vez, né? E por outro lado, quem que se deu mal foi o Jadel, né? O Jadel Gregório não conseguiu alcançar o índice olímpico e estará fora, né? Inclusive depois ele deu uma coletiva, o Márcio até conversando com a gente falou que ele estava muito emocionado na coletiva, nesse adeus dele nas tentativas olímpicas. Ele agora vai se dedicar ao esporte mais numa área mais gerencial. Já era pro Jadel, né, Angelão? Já era. Jadel está com 35 anos, em várias competições ele já não conseguiu uma marca boa. Não foi diferente agora em São Bernardo, tanto que no salto de ontem na final ele não alcançou nem a marca que ele fez no sábado, na classificatória. Então ele fez 16,19 no sábado, ontem ele fez 15,90. Então a condição física já não permite que ele compita em alto nível, né? Que ele faça isso. Ganhou medalha de ouro em Pan-Americano, foi prata em Mundial 3 vezes. Jadel fez a carreira dele, mas infelizmente começa e termina, né? Chegou a hora de parar, ele vai cuidar, que você falou, da parte mais administrativa agora, está trabalhando na Secretaria Estadual do Governo, né? Aqui de São Paulo. E acho que se despede bem, está parando na hora certa, entendeu? Uma pena que não vai ainda para o Rio de Janeiro, que vai competir aqui no Brasil, mas está parando na hora certa, o Jadel. É isso aí. Bom, falando um pouquinho também sobre Fórmula 1, a gente teve nesse fim de semana o GP da Áustria, com vitória do Lewis Hamilton, né? Uma vitória ali conquistada na última volta, afinal teve um acidente incrível entre ele e o Rosberg. O Rosberg abriu mão de fazer a curva, espalhou e acabou se dando mal. Completou a corrida em quarto. Em segundo ficou o Max Verstappen, em terceiro o Kimi Raikkonen. Angelão, com essa, mais uma vez a Mercedes tendo uma briga interna ali, né? A Mercedes tendo uma briga interna, a Mercedes tinha falado inicialmente que não ia se posicionar, que ia deixar eles resolverem na pista, mas eu acho que se não aparecer um pouco do comando ali, o negócio tende a se perder agora para essa reta final. Reta final não, chegamos na metade do campeonato, né? Mas tende a se perder para o restante do campeonato. Então acho melhor a diretoria da Mercedes começar a colocar a mão nisso daí, entendeu? Conversar com os dois, chamar para decidir o que vai ser feito, porque quer queira, quer não, ontem ainda o Hamilton levou, mas poderiam os dois ter ficado de fora e mais uma vez, né? Mais uma vez, que já aconteceu nesse ano, e ter perdido os pontos. Então não dá para deixar desse jeito que tá, cada um faz o que quer e que depois pode chorar no final, né? É isso aí. O que você acha, Felipe? O Rosberg continua com uma vantagem, mas agora é uma vantagem menor para o Hamilton. Só 11 pontos, né? Uma corrida aí, uma corrida que aconteça algum problema mecânico, alguma coisa, e o Hamilton passa o Rosberg, né? Como o Jean falou, tem que ter um limite ali, né? Não é os dois... luta livre ali entre os dois, né? Um jogando o carro para cima do outro, fazendo a curva, fechando o companheiro. Tem que ter um limite, não pode ser assim, né? Senão os dois vão acabar prejudicados. Numa batida,
acontece alguma coisa, os dois vão pro muro, pronto, acabou a corrida pros dois e dá chance pros outros competidores, né? O Raikkonen e o Vettel estão em terceiro no campeonato com 96 pontos, né? A distância ainda é boa, mas se os dois não abrirem o olho, chegar a um acordo ali de cavalheiros, né? Pelo menos até o final da temporada, e depois cada um vê para onde vai, se fica, se não fica, na Mercedes, pode ser ruim para os dois. É isso aí. E o próximo GP, se eu não me engano, o GP da Inglaterra, né? Silverstone no domingo agora. É isso daí. E para encerrar o programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC. Estão abertas as inscrições para a etapa de São Caetano, que vai ser realizada agora no dia 17. Você que se interessar pode se inscrever através dos sites www.dgabc.com.br/circuito de rua/2016, www.ativo.com e www.barreiraschip.com.br. Lá tem todas as informações quanto a valor, forma de pagamento e tudo mais, mas é muito bacana. A prova de São Caetano é uma prova desafiadora, vale a pena se inscrever e participar, tá certo? Bom, agradeço aqui as presenças do Ângelo e do Felipe nesse programa. Valeu, Angelão. Muito obrigado, prazer estar aqui novamente. Valeu, Felipe. Algum destaque final? Eu queria ressaltar a visita do William, né, a Praesp lá em Ribeirão Pires, na terra dele lá. Foi muito legal, na semana passada ele passou por lá, se tornou embaixador da entidade, né, que é uma entidade que presta assistência às pessoas com deficiência. Foi muito legal, ele chorou, foi um choro, até conversando com o Nário Barbosa, né, o repórter fotográfico aqui do Diário, que nós dois sentimos. Foi um choro muito sincero, assim, que ele não estava lá por estar só, ele estava envolvido com a causa, procurando ajudar de alguma forma. Foi muito legal, a família dele estava lá também, todo mundo, o seu Severino pai, a irmã Michele, a mãe Dona Zezé, que tinha visitado no final do ano passado a entidade, né? Até para passar para o William como é que era, enfim, para dar essa confirmação de associar o nome dele, né, a uma causa legal aí. Foi muito legal, as crianças adoraram a presença do William, a criança não queria sair do colo do William, fizeram uma apresentação musical, ele conheceu as instalações, foi muito legal, e ele vai tentar angariar fundos aí para a instituição, e que é uma instituição muito séria. Eu estive lá a primeira vez, foi muito legal assim, ver o trabalho do pessoal que está há bastante tempo lá, não é coisa assim, coisa de aventureiro, é um pessoal que sabe o que está fazendo, que tem conhecimento de lidar no dia a dia assim, com pessoas com as mais variadas deficiências, crianças, adultos. Foi muito legal essa visita dele, e que os outros jogadores também aí que tem nome, no caso dele no mundo inteiro, né, seleção brasileira, no Chelsea, que possam se inspirar aí e ajudar essas causas que é muito legal, que às vezes nem sempre a gente que é comum aí, entre aspas, tem condição de fazer alguma coisa, mas se cada um fizer a sua parte ali um pouquinho, fica legal e ajuda esse pessoal que precisa bastante. Com certeza, alguma consideração? E só lembrando também que na quarta-feira começa mais uma edição dos Jogos Regionais em São Bernardo. Então, competição de todas as modalidades, handebol, vôlei, basquete, todos os esportes, entrada gratuita nos principais centros esportivos de São Bernardo. Começa agora na quarta-feira. Maravilha. E eu também, antes de me despedir, queria prestar uma homenagem, né, para o ex-presidente de Santo André, Lourival Passarelli, que infelizmente morreu neste fim de semana. Um presidente passado vitorioso no Ramalhão. Ele foi o presidente que esteve à frente do time em 1984, quando disputou a elite do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Foi também o período no qual o Jair Pisserni foi cedido pelo Santo André à seleção olímpica. Então, um abraço e meus sentimentos, aliás, os nossos sentimentos à família do Passarelli, e é isso daí. A gente agradece mais uma vez aqui a presença conosco. Continue nos acompanhando aqui pelo site do DGABC, pelos canais oficiais, tanto diarioesportivo@dgabc.com.br, quanto o Instagram, @esportesdgabc. Mande suas críticas, sugestões, curiosidades, o que quiser, a gente com certeza vai estar interagindo aí, tá certo? Um obrigado, uma boa semana a todos e até mais. Valeu!